Bom dia. Hoje é dia 23 de maio. Então, acordei de manhã um pouco assustado, tive algum pesadelo, coisa que eu fiquei 2 meses em casa, né? 60 dias, e uma noite dessas aí, tive um pesadelo, como eu já falei em um vídeo, e eu fiquei preocupado. Daí eu tive um sonho. Então lá, eu tive um sonho com o Carmelo, e lá o Carmelo estava cheio de arame em volta. E eu queria entrar e não conseguia. Então eu cavei um buraco por baixo e entrei, no sonho, né? Entrei lá dentro. E eu caminhei por algum recinto e me deparei nos fundos com um homem de pé. E eu me lembro assim, eu fiquei pensando assim no sonho: poxa, eu invadi uma propriedade particular, porque se estava restrito, proibida a entrada, até cercado com arame, né? E eu pensei que não ia ter ninguém lá dentro. E quando eu fui surpreendido assim no sonho, fiquei assustado, porque eu me lembrei assim: essa pessoa que agora vai me condenar, vai me repreender porque eu entrei num lugar proibido. E aquela pessoa que estava lá, não estava de pé, estava sentado numa poltrona, e quando eu dei com aquela pessoa naquela sala grande, eu não falei, ele falou assim: serás bem-vindo aqui. Então eu fiquei pensando assim que algum mal estava querendo me afastar das minhas orações, como o diabo tinha dito para Santa Teresinha, que era para ela deixar de orar. Daí ela arrumou um sacerdote muito santo, um tal de Pedro, São Pedro de Alcântara, um sacerdote fantástico. Então eu não tenho meu diretor espiritual para me orientar, mas eu tenho um sucessor que me orienta. Então através desse, eu fui para o Carmelo essas 2 semanas, e fui fazer minhas orações lá no Santo Elias, no Herero. E parece que teve algum momento que eu fiquei 1 hora, 2 horas lá. Depois, logo ao anexo, tem a Nossa Senhora, né? A Gruta de Nossa Senhora. E lá, depois, com o tempo, a irmã disse: seu Pedro, Deus quer o senhor aqui. Então, nesse dia, quando a campainha tocava, eu dizia assim: o que é que as irmãs querem? Então, quando desculpa. Quando a roda rodava, Jesus estava ali, para mim, eucarístico. Então, diante de tudo assim, eu disse: Senhor, aqui está bom. Aí veio um sofrimento, quase 1000 pessoas que morrem por dia, às vezes tem os seus parentes, poder fazer uma oração. Então eu comecei a fazer minha oração por essas pessoas, que não pode fazer oração por seus irmãos. Então, olha, gente, quantas pessoas estão afastadas da igreja. Então, ontem, vendo um vídeo, porque diz assim: se vocês perguntassem para mim: Pedro, que dia é hoje? É sábado, dia 23 de maio. Alguém poderia entrar nessa porta e dizer assim: seu Pedro, não é. Hoje não é dia 23. E hoje também não é sábado. Porque uma vez eu disse para uma pessoa que eu desde 1900 uns mais de 30 anos que eu vejo o Jornal Nacional, a Globo. Porque a Globo transmite mentira, que não é verdade. Entendesse? Se eu fosse fazer um pronúncio aqui no Jornal Nacional, como o William Boni, e dissesse que hoje não é sexta-feira, as pessoas não iam estranhar. Porque a Globo, ela documenta fatos verdadeiros, né? Então ninguém gosta quando eu falar a verdade. Ninguém gosta que diga a verdade no mundo. O jornalismo é a maior arma
Não existe nada no mundo, nenhuma arma atômica, nenhum exército, nada que seja tão poderoso como o jornalismo. Não estou só ferindo a Globo todo aquele que defende o direito, que tem uma voz ativa, como Marielle, como tantas pessoas que defendem esse nosso Brasil, das injustiças, da desigualdade. Então lá na reunião, no dia 22 de maio, foi um horror. Ninguém queria que esse vídeo, até a sorte que o Sérgio de Mello mandou botar na íntegra, porque toda pessoa tem o direito de defender, como o Sérgio Moro acusou, dizendo que o governo estava interferindo na PF, na Polícia Federal. Ele dizendo que não, dizendo que era a segurança dos seus filhos, da sua família, mas lá tem outro órgão. Então, o senhor, dentro dessa reunião dos ministros, gente, ninguém falou ninguém falou sequer uma vírgula sobre a Covid-19 no Brasil. Como é difícil, gente, ter uma pessoa, um presidente da República que não tem nenhuma consideração. Então eu tinha ido essas 2 semanas para fazer uma avaliação, o que Deus estava mostrando na televisão, o que eu estava vendo, que era verdadeiro e o que não era. Então nitidamente o Senhor Deus mostrou para mim quem é que estava falando a verdade, quem é que estava mentindo. Né? O seu presidente da República disse uma frase nessa reunião, eu sou a verdade vos libertará. Pois eu quero inverter essa notícia para o senhor presidente da República. Ele não devia ter falado essa safadeza lá nessa reunião dos ministros. Pois então, senhor presidente, Jesus disse uma frase, os judeus disseram uma frase, que o sangue de Jesus cai sobre nós, sobre nossos filhos. Porque se eu falar a verdade, o sangue de Jesus Cristo me liberta. Mas se eu mentir, ele me condena. Então, quando Jesus disse essa frase, tem duplo sentido. O sangue de Jesus me liberte de toda mentira, de toda falsidade. Pois o senhor ministro disse que ontem, nessa reunião, disse que a verdade vos libertará. Pois então eu quero inverter, senhor presidente da República. A verdade vos condenará. Sim, a verdade sempre vai prevalecer. Vai te condenar. Não deveria de ter usado Deus numa reunião de mentira, não se faz isso. Então, dizendo aqui essas coisas do mundo, de descaso na saúde, que isso não é de hoje, que já vinha se arrastando há tempo. Quero pedir ao santo, como outros, era Santa Rita de Cássia, essa mulher que foi mãe e depois fundou o convento, os santos, uma Madre Teresa de Calcutá, uma irmã Dulce, pedir essa santa, uma Madre Paulina, que a memória desses santos, que eu posso pedir aqui, Senhor, é uma emergência. Estou pedindo a esses santos, como eu tive uma ajuda grandiosa do Santo Antônio. Então eu peço, não para mim agora, peço para iluminar esses nossos governadores, acho que é 27, governadores do estado, que teve um dia essa semana em que o governo reuniu e anunciou não sei quantos bilhões. Essa cifra de bilhões é que me assusta, que o governo está anunciando, tá entendendo? É muito dinheiro que foi anunciado lá, o Guedes lá anunciou. Eu quero dizer aqui hoje, mostrar uma palavra de Jesus Cristo, o que é verdade. Jesus diz, eu sou a verdade. Por isso temos que tomar cuidado. Mas eu não queria que uma pessoa morresse sem saber a verdade. O nosso presidente da República tem que ficar do lado do povo, não é do lado do ministério, ou da sua família, ou de uma elite política. Então aqui hoje está dizendo, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 a 3. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou como um sino ruidoso ou como símbolo estridente. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanha, se não tiver amor, eu não sou nada. Então, quando uma pessoa não tem amor, não sente no seu coração pela sua nação, vai fazer uma reunião de ministros para dizer aqueles palavrão,
chamar de bosta os governadores. Então as pessoas vão dizer assim, não, porque a Globo está errando divulgar essas notícias. A Globo está falando a verdade, é a verdade. E o ministro, o presidente da República e um assessor dele lá disse que o governo não tem nada que temer. Essa que é o perigo. Isso é que é o perigo de uma pessoa estar dentro do erro e fazer ironia dizendo que pode divulgar, como se fosse assim. Essa pessoa é inatingível. Bom, eu tenho para mim que o nosso presidente é um super-homem. Ele não é desse planeta. Ele foi atingido pela facada, foi atingido pela Covid-19 e ele agora está se gloriando, se acha, dizendo até essa frase lá, a verdade vos libertará. Pois, repito mais uma vez, a verdade vai te condenar, senhor presidente. Ainda, se eu não tiver amor, nada. O amor é a alavanca, é o sentimento que você tem compaixão por um. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, e ainda que entregasse o meu corpo a chamas, se não tiver amor, nada disso me adianta. Então foi isso que eu fui fazer esses 2 dias na semana. Fazer uma avaliação lá, no meu interior, na solidão, dentro de mim, para saber tudo isso que está acontecendo, Senhor. Ajuda a fazer um separar, como um divisor de água, Senhor, para saber quem está mentindo e quem está na verdade. E descobrir que eu sabia que essa reunião já não era boa mesmo, que isso tinha sido para confrontar o Congresso. Agora o governo está militarizando todos os órgãos, tudo. Nós sabíamos que um resíduo de desconfiança de um pé atrás eu sempre tinha tido. Não é uma corporação, gente, não é como quiseram massacrar uma sigla do PT. Temos um governador lá do PT agora que está fazendo algo fantástico, não sei o nome dele. Não se deve se massacrar, condenar uma sigla política ou um presidente da República se ele está isolado. Mas se ele está contrariando o seu partido, mas está a favor do povo, nós temos que apoiar esse governador, esse presidente. Como nós, eu sempre fui um petista, tá? Não concordo com o Lula fez, mas se fosse para nós condenar, agora diante do que o seu Lula fez e diante do que o senhor presidente está fazendo, quer dizer que matar não é pecado. Roubar é pecado. Agora, denegrir uma Constituição brasileira, daqueles homens que se sentaram e fizeram siga para você criticar, para você denegrir a imagem da democracia no Brasil e da imprensa, não é crime. Gente, demonstrar amor é confiança em Deus e nos homens. Essas duas coisas sempre tem. Não nada. Deus vos plantaste em nosso coração dos homens de boa vontade o amor, pois nós fizeste por amor e para o amor. Ele é essencial, é indispensável à nossa vida. Tornai-nos fecundos no amor e com vossa graça aumentai cada dia o amor que temos um pelo outro. Eu peço a Deus para ele, ajuda-me a acrescentar esse amor que tem em mim pelas pessoas. Esse discernimento eu não posso explicar. Foi um dos sacerdotes mais sábios, como Santa Teresa disse que era para não rezar mais. Veio um sacerdote, São Pedro de Alcântara, e disse que ela tinha que rezar porque isso agradava a Deus. E foi o padre Frei Ártico que descobriu quem eu era, o dom que eu tinha. E ele disse para mim, esse Frei, um sacerdote bem antigo já, acho que ele nasceu, ele quando eu conheci esse sacerdote, ele estava com mais de 80 anos. O que ele me disse foi fantástico. E tudo que ele me disse, quando eu estava em oração essa semana, eu já tinha visto isso. Eu já tinha visto essa luzinha. Mas como eu vi essa semana passada, uns meses atrás, em cima da cabeça de um sacerdote, na hora da celebração,
E eu fiquei assustado. Não é uma coisa fixa, gente. E a cor, não tem nada, não vi nenhuma cor ainda. É um azul, mas é um azul, o céu, mas é uma cor. Porque não é uma coisa matéria. A gente percebe que não é matéria. Tem um diâmetro de uma mão assim, mas também não é fixa, não é uma coisa sólida. Aparece, desaparece. Eu não sei explicar isso, como é que isso está acontecendo. Em uma maiores duração de contemplação. Em mim, quando eu fico aqui em casa 1 hora, 2 horas, às vezes, como aconteceu aqui no sofá um dia, essa poltrona ela deita para trás. Então eu tinha chegado, fui fazer um serviço, subi escada, então eu estava sentado aqui com muita dor. Daí eu fechei os olhos e me recolhi em mim e procurei esquecer de mim. Não sei, eu já tinha feito isso uma vez. Eu procurei esquecer de mim e não vi nada. Me desligar e procurar o máximo possível de silêncio. Então, dentro desse silêncio, eu não sei como, dentro desse silêncio, eu saí, sabe? Dentro desse silêncio, eu saí de mim. Não sei explicar como. Depois de uma tentativa de umas 4 ou 5 vezes, depois de 1 hora, então que eu me relaxei ali, e eu não sei se eu dormi, cochilei, e quando eu me acordei, cadê a dor? Cadê a dor que seu Pedro tinha? E eu fiquei assustado. Como isso é possível? Porque eu já tinha conseguido fazer uma cirurgia em mim, uns anos atrás, porque eu tinha caído de um cavalo, ele se empinou e eu caí atrás de mim assim, tinha uma pedra, meia de ponta, e eu caí, estava com 17 anos, caí em cima. Como aquela história, né, que eu nunca fui médico fazer cirurgia. Então, quando eu tinha... E eu não fui médico, rachou esse osso aqui, então eu era um pedrinho pequenininho, naquela época tinha um ponteiro esquerdo, né, que eu era destro. Então, eu era velocista, nós fazemos maratona aqui no Aririu, eu, Moreira, e eu sempre chegava entre os primeiros. E eu no gol, na linha de ponteiro, eu era arisquinho, era uma espoletinha, ninguém me pegava quando eu arrancava, em curta distância, um calço assim, em alguns momentos. Então, eu pude ver que depois de certo tempo eu só conseguia jogar o primeiro 45 minutos. Não estava conseguindo mais jogar o segundo tempo. Quando eu fui trabalhar na Macedo, que eu casei, eu fiz um teste lá no time e fui jogar, mas como eu fui jogar com os alemãos lá num lugar chamado Barro Branco, disse, não vão te botar aí que tu não vai aguentar essas trombadas desses alemãos grandes. Não, mas é o seguinte, eu não vou chegar perto deles, porque eles são grandes, eu sou pequeno. Então me escalaram para jogar os últimos 30 minutos, os 25 minutos da partida final. E eu fiz um cruzamento numa partida de honra e um dos nossos fez um gol de cabeça e nós vencemos a partida. Então assim, estava passando na minha cabeça. Aí botaram o meu apelido de Formiguinho. Então assim, e eu pude fazer, gente, depois de estar casado há 3 anos, é que eu fiz uma cirurgia em mim. Já pensou? Isso era infernal, isso na hora que ia deitar, esse lado aqui dormecia, tudo doía mesmo. Então aí foi onde eu fiz uma meditação, eu fui deitar, me deitei e fiz isso. Então lá apareceu um japonesinho, ele tinha os olhos puxadinhos, até inclusive eu tenho uma neta que é assim.
não sei de quem que ela puxou, a Débora. Tem os olhinhos meio puxados. Esse japonesinho, ele botou eu em cima de uma tábua, botou assim um giral, assim, botou uma tábua, só uma tábua. Não tinha nada. Ele me deitou ali em cima. Entendeu? Ele disse, deita aqui, assim, no sonho. Aí ele disse, eu vou te operar. Mas quando ele estava operando, eu estava vendo. Eu estava vendo o meu corpo e ele ali fazendo a cirurgia. E eu disse, não, pois eu quero ver como é que é isso. Né? E eu vendo ele operar o meu corpo ali no sonho, eu vendo o meu corpo e eu assistindo ele fazer a cirurgia. Gente, quando chegou no outro dia que eu me deitei, cadê a dor? Você pode fazer cura espiritual em você? Com certeza, se eu posso, alguém também pode. Então você faça. Se você está triste, angustiado, se você com essa Covid-19 está em casa, faça para você. Olhe para dentro de você. Deixa a vida que te gerou no seio da tua mãe, que mudou todos os órgãos, teu cérebro, teu sistema nervoso, tudo. Eu não era nada tanto. Lembra da data quando você foi fecundado, mais ou menos? E diz, eu no útero da minha mãe fui construído por uma força, um poder divino que criou, que eu não participei. Esta mesma força que está em mim, que me gerou, há de mim agora, repita várias vezes, e resolver o problema que estou sentindo, tristeza, angústia. Que seja psicológico, que seja o que você será curado. Se essa semana eu pude ter essa visão no Carmelo, que representava a Covid-19, porque ele mostrou para mim uma coisa retroativa que era a Covid-19 que estava impedindo de eu ir lá no Carmelo, entendeu? Eu já estava 2 semanas aqui, estava angustiado. Aí mostrou para mim que o impedimento de ir no Carmelo era o motivo que tinha decretado da Covid-19 para não ir lá. Aí quando eu cheguei lá, ele disse, seja bem-vindo aqui, seu Pedro. Jesus disse. Por causa de uma coisa que aconteceu aqui. Eu ia ficar quantos meses? Essa coisa não passa, não passa. E eu tomei a minha decisão, não quero contaminar ninguém, porque assim, como eu disse, eu repito, não, eu moro sozinho, não tenho contato com ninguém, lá tem uma roda, eu vou lá e volto no Carmelo, não estou indo no supermercado, não estou expondo a minha vida a viver ninguém. Eu acredito que se for aberto em Santa Catarina um coletivo, eu quero dizer antes para vocês, por favor, não entre em ônibus. Eu não sei como é que você vai trabalhar, vai de pé, faça alguma coisa, peça à empresa, mas não entre em coletivo. Por enquanto, até setembro, não. Ou depois disso. Lá no Rio Madeira, no Manaus, na Amazônia, o vírus foi para lá e dentro dos barcos. Então, por favor, Santa Catarina, o vírus está controlado, mas não está definitivo. Na hora que começar esse trânsito, que estão abrindo as fronteiras, vão começar a abrir os aeroportos, vão começar os imigrantes. De onde é que veio o vírus da China sobre o turismo? Então, ainda bem que agora vai ter o inverno em Santa Catarina, não vai ter quase tanto turismo, nem praia, né? Por favor, gente, eu não estou querendo liberar você, mas não entre em ônibus, não vai na praia, não fique em aglomeração. Se você trabalha na empresa, procure usar máscara, procure higienizar, procure não entrar dentro de um carro com muitas pessoas dentro, com o vidro fechado. Então eu peço a Deus que Ele tenha piedade do nosso Brasil, que estamos sem comando, sem uma liderança, que o nosso governo, de todas da federação, possa reunir e dar um parecer efetivo, um parecer digno, que o nosso Congresso Nacional, os 3 poderes, responda à nação, responda ao povo brasileiro. Uma voz pacífica, uma unidade entre nosso povo brasileiro. Que Deus nos abençoe.